Olá, muito bem-vindo. Eu sou Williams Vitor e continuando com o nosso tutorial sobre a criação de Dynamo, né? Vamos agora fazer a parte final, né? Que é a parte onde nós vamos, né, escrever, modificar os parâmetros do nosso objeto Dynamo, ok? E confirmar para que os dados sejam atualizados e assim a gente ter a praticidade que a gente almeja, né? Então vamos lá, ok? Vamos abrir aqui o editor do Visual Basic. Eu vou fazer o seguinte, eu quero concentrar em apenas um objeto. Então eu vou apagar esse segundo aqui, né? Esse aqui que a gente acabou criando, né? Esse 2 aqui, eu vou apagar e ficar só com o objeto 1, né? O objeto Dynamo 1. Então vamos aqui ao nosso editor Visual Basic. Essa função eu não preciso dela, ok? Eu vou trabalhar só com o form e esse outro objeto aqui, tá? Então vamos lá. Então eu vou exibir aqui a janela do formulário, né? User Form, ok? E vou dar o clique duplo no botão confirmar para ele abrir o código, né? O código para que eu digite o código aqui do evento clique, ok? Do botão confirma, certo? Então, o que é que eu tenho que escrever nesse botão aí? Quais são os comandos que eu tenho que fazer, né? Primeiro, eu vou declarar, igual eu fiz aqui, ó, no botão, na inicialização, né? No form activate, ok? Então, eu vou declarar um objeto temporário, como eu fiz aqui. Eu vou até copiar esse trecho aqui inicial, tá? Ok? Então vamos aqui, copiar esse trecho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Inicializa os objetos da interface, ou seja, aqui não vai ser inicializa, vai ser atualiza os objetos da interface formulário. Ok? Atualiza os objetos do Dynamo pelo formulário. Ok? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um objeto temporário, ok? Usar o mesmo objeto. Primeiro, agora aqui é o seguinte. Eu tenho que atualizar objeto por objeto, tá? Ok? Então vamos aqui. Primeiro, eu vou atualizar a tag, ok? Por quê? Pelo seguinte. Esses objetos aqui, por exemplo, a cor, né? A cor vai ser uma só, tá? Para os três objetos, ó. Esse objeto texto aqui, o text tag, ok? Depois, o objeto value tag e depois o range tag. Então, a cor vai ser a mesma para todos os três, ok? Então, eu posso começar pelo objeto, né, que é o mais prudente, ou pela cor. Mas eu prefiro fazer pelo objeto porque eu já resolvo um de cada vez, ok? Então, vou começar atualizando esse objeto aqui, perfeito? Então, vamos aqui ao código. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que, mesma coisa aqui, ó, certo? Ctrl C, Ctrl V. Só que, bom, é isso mesmo, não tem só que mais nada, né? Eu vou buscar sempre no objeto Global Dynamo, ok? Que você já entendeu que o Global Dynamo, ele é o meu objeto global, ele é o objeto Dynamo que comporta todos os outros elementos que tem dentro dele. Então, essa função aqui, getDat, ela vai, esse objeto tmp objeto, né? tmp objeto, o que ele vai ter? Usando essa função getDat, ela vai retornar aqui nesse objeto apenas aquela parte que me deseja, que é meu desejo modificar, né? Que é o que eu preciso. O que eu preciso? Somente modificar o objeto textTag que está dentro do objeto global, ok? Então vamos lá. Já li o objeto, então eu posso vir aqui agora e colocar o seguinte. Eu posso colocar aqui
tmp objeto ponto caption é igual a o cor bottom. Então aqui vai ser me.corbottom, cor botão, ponto color. Ok? Perfeito? Agora, o mesmo tmp objeto ponto, opa, não é cap, aqui não é cor bottom não, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte: foreground color é igual a me.corbottom.color, ok? Aqui não é cor bottom, aqui é me.texttag.text, ok? Agora, o que é que eu tenho mais nele que eu posso modificar? A descrição, tá? tmp objeto ponto description é igual a me.txt desk.text, ok? Muito bem, vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver. Então, se eu vier aqui no meu objeto, ok? Você lembra que eu só tenho um código para atualizar esse primeiro aqui, tá? Então, se eu mexer aqui e clico aqui no vermelho, clico OK e dou confirma. Tem um erro aqui, ó. O objeto não aceita essa propriedade ou método. Então, qual é o objeto? Né? Qual é o objeto? Aqui, ó. Foreground, faltou um R aqui, ó. Foreground color. Ok? Então, foi isso aí o erro. Então, se a gente vier aqui no na nossa picture, né? Ele já mudou aqui a cor. Ele continua com o texto lá porque eu não mudei. Então, se eu botar aqui vou chamar de fit 096, ok? E aqui eu vou botar aqui que uma nova descrição para a tag. Vamos ver aqui, confirma. Então, continuou vermelho, eu vou mudar aqui para verde, ok. Confirma, pronto, ficou lá verdinho. Agora, se eu entrar aqui no modo de... eu vou botar o cancela, porque eu já fiz a modificação. Se eu vier aqui, ó, no meu text tag e exibir aqui as propriedades, né? O que é que eu tenho aqui, ó? Eu já atualizei aqui, ó, uma nova descrição para a tag, ok? Aqui a cor também, foreground color, cadê ela? Foreground color, tá aqui, ok? Que é o verde. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir a janelinha. Acabou que nem abriu. Olha ela aqui, tá o verde aqui, tá vendo? Ok? O iFix tem esses, de vez em quando tem esses soluços aí, tá? Isso aí é normal. E o caption tá aqui modificado, perfeito? Então tá dando certo, né? Então agora vamos atualizar esse outro objeto aqui. Um detalhe aqui que eu acabei passando despercebido é o seguinte: por que é que eu botei essa descrição aqui nesse text tag se eu não estou fazendo nada, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou aqui no animation dele. Então eu vou marcar isso aqui, ó, enable tooltip e enable highlight, ok? O que é que vai acontecer aqui? Quando eu tiver em tempo de execução, quando eu aponto o mouse aqui, ele abre essa descrição aí, ó, para exibir essa descrição que está definida lá, ok? Então é por isso que eu coloquei essa descrição no objeto, só que eu me passei, não expliquei nem no primeiro tutorial, nem no segundo. Então é bom que a gente lembra e atualiza, né?
Então a informação já está dada. Vamos voltar aqui para a edição e vamos continuar com o nosso código, perfeito? Então vamos aqui, de novo, continuando aqui no CMD confirma. Então eu já atualizei a minha tag, ok? O meu test tag, eu vou botar aqui test tag, ok? Agora eu vou colocar a atualização da cor, né? Na verdade não é só a cor, né? Eu vou atualizar agora esse objeto aqui, certo? Quem é esse objeto aqui? Ele é o nosso value tag 1, ok? Ou simplesmente value tag. Então eu venho aqui agora e vou atualizar o value tag, ok? Que na verdade não é o value tag, ok? O value tag sim, eu preciso atualizar ele também, certo? Mas eu também vou ter que atualizar isso aqui, ó, certo? Então primeiro eu vou atualizar o value tag, ok? Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse trecho aqui eu copio e colo e aqui eu boto value tag, ok? E na sequência, ok, eu vou utilizar a cor dele, eu vou modificar a cor dele para a cor que está lá declarada, ok? A descrição não tem, certo? E depois do value tag, eu vou fazer também o outro objeto que é anim value tag, ok? Aí nesse objeto aqui, eu vou buscar aqui o anim value tag, ok? Então esse objeto aqui, eu não vou pegar a cor, tá? Eu vou fazer o seguinte: tmp objeto, ok, ponto source, ok? Lembra que é source no anim value tag. O que eu tenho que mexer nele? Eu tenho que mexer na source, que eu vou mudar isso aqui, ó, certo? Então eu venho aqui, seleciono o source e coloco me. Qual é o nome daquele botão lá? Expression Editor, ok? Expression Editor Data Source ponto edit texto, ok? Que é o que está escrito, não é? Que é o valor que a gente escreveu. Deixa eu fechar esse aqui que acaba confundindo. Que é o que a gente escreveu aqui ou selecionou aqui dentro, ok? Perfeito? Então vamos voltar aqui para o nosso código. Perfeito? Então, ok. Agora eu vou animar também. Esse mesmo texto aqui é importante para mim. Perfeito? E vou colocar aqui o eng tag, ok? O eng tag. E depois anim o eng tag, ok? Então aqui vai ser o eng, perfeito? E aqui não é foreground. Aliás, está certo, aqui é o foreground mesmo, tá? Porque aqui é a cor. Esse outro aqui está certo, que é o objeto lá da animação, ok? Anim o eng tag, perfeito? Então aqui está certinho já. Tem um erro, tá? Mas eu vou explicar para você isso daqui a pouco, certo? A gente vai precisar fazer um refinamento aqui. Daqui para baixo a gente vai ter que fazer um refinamento, perfeito? Mas por enquanto deixa assim. Muito bem. Então vamos ver se isso foi modificado, tá? Ele tem que atualizar as cores e depois atualizar a unidade de engenharia de cada um. Então se eu vier aqui, eu sempre... Por que isso aqui está verde? Porque eu considero a cor desse primeiro objeto,
certo? Na hora que eu leio. Então, se eu clicar em confirmar agora, ele tem que atualizar todos. Todos vão ficar verdes, ok? Pronto, muito bem. Se eu vier aqui de novo, vou botar preto agora. Confirma, todo mundo ficou preto. Ok? Então tá uma maravilha, certo? Só que daqui a pouco a gente vai entender. Só que tem o seguinte aqui, ó. O que é que tem nesse UENG? Qual é a tag que tem aqui nesse cara daqui, nessa animação do UENG? Você lembra qual é o registro? Né? Esse aqui, o registro tá certo, tá? Eu vou clicar aqui. Ó, esse aqui, qual é o registro? É o FCV. Você lembra que eu falei que o valor lido é FCV, ok? Que é o valor da tag, o valor atual. No caso a unidade de engenharia, ele também colocou aqui, ó, FCV. Perfeito? Ok? E está errado, porque eu preciso ler na unidade de engenharia, eu preciso ler esse registro aqui, ó. Certo? Então a gente precisa aqui fazer um refinamento, tá? Ok? Então a gente viu que ele alterou, perfeito? Ele alterou nos dois. Só que ele alterou utilizando a tag que eu escrevi aqui, ó, que eu marquei aqui, que eu selecionei aqui, tá? Ele escreveu o que estava, ok? Só que eu não quero isso, eu quero um seja esse registro FCV e o outro vai ser esse registro aqui, a EGU Desk, ok? Então como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso, ó, eu confirmei, então agora o que é que eu vou ter aqui? Todos os dois agora tá como EGU Desk, ok? Eu confirmei? Não cheguei a confirmar não. Mas se eu vier aqui, cancela. Se eu vier aqui e selecionar aqui EGU Desk, os dois ficarão com EGU Desk. Ok? Basta eu confirmar. Perfeito? Então a gente vem aqui, ó. Opa, não fez nenhum dos dois. Então tem um erro aí, tá? Tem algum erro aqui. Então vamos ver o nosso código, né? ME color button e aqui ME expression anim value tag. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ver isso aqui, o que está ocorrendo aqui. O que é que eu fiz aqui? Isso aqui é até uma coisa boa, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, eu marco esse ponto vermelho aqui, é como se eu estivesse fazendo o seguinte: em depurar aqui do Visual Basic, eu estou colocando um ponto de interrupção, ok? O que é que vai acontecer? Esse módulo aqui, essa rotina, essa função, essa subrotina, aliás, ela vai executar quando chegar nesse ponto, ele vai pausar, certo? Ok? Então vamos ver aqui. Quando eu clico, ele está executando. Eu vou selecionar aqui um outro, ok? FT096, AEGU Desk. Clico OK, ele ficou AEGU Desk, ok? Então eu mando aqui confirma. Então ele parou aqui, ó, certo? Ele parou aqui. Quando ele parou, então o que eu posso fazer aqui? Se eu apontar o mouse aqui dentro, ó, ME tá aqui, é a EGU Desk. Por que ele não atualizou? Então vamos ver aqui, F8. Então agora aqui na depuração, eu venho aqui depurar, aí eu tenho aqui, ó, depuração total. Aí eu pressiono F8, ele vai para a próxima linha. Depuração parcial. Eu marco o cursor num ponto, pressiono Shift mais F8, ele vai executar até aquele ponto. Essa outra depuração circular, ele vai ficar voltando, ok? Ele vai voltar para o ponto que eu defini, ok? Bom, mas isso aí é coisa de Visual Basic, tá? O que importa para mim é o seguinte:
eu quero exibir isso aqui, certo? Então eu faço aqui Ctrl C, abro a janela imediata, Ctrl G, abro essa janela de verificação imediata e utilizo essa aqui, ó, interrogação. É como se eu tivesse dizendo assim: imprima ou exiba, não é, esse valor aqui. Ok, isso é o que está no source, o que está atual, certo? E o que está aqui, ele já me disse, tá? Eu só vou confirmar. Imprima isso aqui, AEGU Desk. Então o que é que ocorreu que ele não atualizou? Então vamos lá, eu vou pressionar F8, né, e vou mandar ele ver agora esse aqui. Agora atualizou, perfeito. Então o que que tem aqui? Vou tirar isso aqui. Agora eu pressiono o continuar para ele finalizar. E agora eu mando cancelar, que é só para fechar, mas os dados já foram atualizados. Pronto, ele fez, está certinho, ok? O que é que ocorreu aqui? Eu vou explicar para você. Quando eu faço isso aqui, que eu seleciono um objeto ou um valor, se eu confirmar simplesmente, ele ainda não atualizou esse objeto aqui. Eu não sei qual é o caso, certo? O que é que falta aqui? Falta eu pegar e tirar o foco desse objeto. No momento que eu saio daqui e coloco o foco em outro lugar, não é? Aí eu posso confirmar, ok? Aí eu posso confirmar, aí ele atualizou. Então eu só preciso no código, né? Eu só preciso no código tirar o foco desse objeto aqui, certo? Depois que eu fizer alguma modificação nele, eu tirar o foco dele, ok? O que é tirar o foco? É quando você está com o objeto selecionado, esse aqui ele está com o foco, né? Aí eu fui para o foco para o outro, para o outro, para o outro, ok? Então isso é que chama de tirar foco, certo? Ok? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui no editor, aqui no confirma. E vamos fazer primeiro, antes de resolver essa questão, vamos primeiro fazer o seguinte. A gente precisa fazer uma correção para que ele ignore, para que o meu sistema, o meu programa, ele ignore essa questão aqui, ó, esse final aqui, tá? Ok? Eu vou fazer ele ignorar isso aqui, certo? Perfeito. Então vamos fazer isso. Eu vou abrir aqui o código. Depois dessa função aqui, eu vou criar uma outra função. Eu vou chamar de private function. Deixa eu ver qual é o nome dela. Eu vou chamar aqui extrai tag. Deixa eu tirar esse cara daqui. Private func extrai tag, ok? Essa função extrai tag, essa função ela vai receber parâmetros, tá? Ela vai receber um parâmetro string tag full, que é o tag completo, do tipo string, ok? String são expressões caractere, tá? E essa função ela retorna uma expressão do tipo string, ok? Então ela recebe um string, tira o trecho dela e retorna uma outra string, certo? Então aqui eu vou declarar algumas variáveis, tá? Dim, que é o comando para definir variáveis, e len do tipo inteiro, ok? É tipo numérico. Então isso aqui ele vai dizer o tamanho da expressão, ok?
Depois eu tenho dim, e quando eu boto um i no início de uma variável, é porque ela é inteiro. Se for um s, eu boto string. Se for um string, eu boto s. Se for inteiro, eu boto i. Se for um long, eu boto um L minúsculo, certo? Isso aí é questão minha. E PNT do tipo inteiro, né? Integer. E aqui vai ser o quantidades de pontos localizados, ok? Eu estou fazendo assim, declarando um a um, pela simples razão, porque eu estou comentando ali, tá? E pos os integer. Isso aqui é posição dos pontos na expressão. Posição dos pontos na expressão. Ok? Por quê? O que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ter o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Eu vou vir aqui. Eu fiz um copiar aqui para colar no código, tá? Então isso aqui ele vai ter essa expressão, mais ou menos isso aqui, ó, certo? Então o que eu vou fazer aqui? O tamanho vai me dizer quantos caracteres tem aqui, tá? Quantos caracteres eu vou ter aqui, ó, certo? Que eu vou extrair, eu vou ignorar essa parte final aqui, ó, certo? Eu vou extrair isso aí, vou ficar somente com isso aqui, ok? Vou ficar somente com esse trecho aqui, ok? Por que eu não posso simplesmente extrair somente FCV? Dizer assim, ó, eu quero excluir tudo que tiver FCV. Porque o cara pode selecionar FCV, pode selecionar qualquer outra coisa ali, erroneamente, e minha função acaba que o que eu quero acaba não obtendo o objetivo, certo? Então é por isso que eu tenho que fazer uma verificação um a um, tá? E o que eu tinha falado aqui, por que é que eu declarei assim? Eu posso declarar as variáveis de um mesmo tipo dessa forma. Por exemplo, dim a, b, c, d, e, f e tantas que tiverem mais do tipo inteiro, ok? Ou string, eu posso declarar todas em uma linha só, tá? Mas como eu gosto de comentar, eu declaro uma a uma. Isso aqui eu poderia colocar vírgula e colocar as outras, tá certo? Sem problema nenhum. Bom, então a gente já sabe que nossa expressão vai ser alguma coisa desse tipo, certo? A gente sabe que a expressão vai ser alguma coisa desse tipo. Então, primeiro eu começo dizendo i pnt igual a 0, ok? E len igual a 0, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, localiza o primeiro ponto, ok? Quantos pontos eu vou ter nessa expressão? Eu tenho 1, 2, 3, ok? Então depois do terceiro ponto é que vai ter, a partir do terceiro ponto é que eu vou excluir, certo? Não importa o que tiver depois dele. Mas a pessoa pode não colocar, não selecionar o terceiro ponto. Essa é outra questão. E pos igual a in str. Isso é uma função do iFix, do iFix não, desculpa. Isso é uma função do Visual Basic que ele vai procurar em uma expressão, ele vai procurar uma outra expressão, ok? E ele vai me dizer em qual posição ele localizou isso, ok? Então, o que é que essa função faz? Ela retorna uma variável long, né, um valor long, que especifica a posição da primeira ocorrência de uma sequência de caracteres dentro da outra, certo? Ok? Muito bem. Agora aqui é o seguinte, deixa eu
afastar um pouco aqui. IPNT é igual a... Eu vou usar uma outra função, tá? If, essa é uma função, né, que eu faço uma comparação, certo? Eu vou abrir de novo para a gente ver. Essa expressão aqui que ele pede é o que? É a minha comparação, certo? E pos é maior que zero? Se for, ele vai dizer que IPNT mais 1, ok? Ele vai incrementar o valor de IPNT. Então, veja só, vamos entender aqui. Se não for IPNT, vamos entender isso aqui, tá? Então, que é o seguinte, essa função if, ela vai me retornar ou isso, certo? O valor que ela vai atribuir a essa expressão aqui, ok? Ou vai ser isso aqui, ele mesmo mais 1, ou vai ser simplesmente ele mesmo, certo? Se eu vier aqui, selecionar e pressionar if, okay, retorna uma das duas partes, dependendo da avaliação de uma expressão. Obrigatória, né? Isso aqui é um parâmetro obrigatório, é a expressão que você deseja avaliar. True part e false part. Valor ou expressão retornada se a expressão igual a verdadeiro. False part é obrigatória, que é valor ou expressão retornada se a expressão for falsa. Ou seja, se IPOS, né, que eu verifiquei aqui, se ele for maior que zero, é porque ele encontrou. Então, se ele encontrou, né, ele vai dizer que encontrou um ponto, certo? Então, ele vai incrementar aqui. Ponto não é zero, então ele incrementou. Achei, então, ponto, já encontrei um, certo? Se não, continua zero, ok? Muito bem. Agora eu vou localizar o segundo ponto. O segundo ponto. Faltou aqui a aspa simples para ficar como um comentário. Então aqui vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Opa, faltou aqui, ó. Faltou aqui, tá faltando coisa, né? Ainda tem outra coisa, né? Esse aqui tá fora. Deixa eu esse... Bom, então aqui é o seguinte. ilen é igual a mesma coisa. Se IPOS maior que zero, vai ser IPOS, ok? Menos 1. Por que menos 1? Senão vai ser ele mesmo, ok? Por que menos 1? Porque aqui vai ser o seguinte. O tamanho vai ser esse aqui, certo? O final vai ser isso aqui. Mas ele achou esse ponto aqui, ó. Qual a posição desse ponto? 5 mais 1, 6. Então ele disse, achei na posição 6. Mas o que eu quero é 5, ok? Então o tamanho da expressão que eu quero é de 5 caracteres. Beleza? Entendido aí? Então agora vai ser a mesma coisa, tá? E pós... Aqui eu vou localizar o segundo ponto. Vou localizar o segundo ponto. Então aqui a instrução instr, ela não necessariamente tem que ser feito do jeito que está aqui, certo? Onde eu usei aqui. Eu posso definir antes, ok? Eu posso definir a partir de qual posição eu vou querer, certo? Então aqui eu vou dizer que eu vou querer da posição IPOS mais 1, ok? A partir da posição IPOS mais 1, ok? Ele não achou aqui na posição 6, inicialmente, então agora ele vai procurar a partir da 7, ok? Ele disse, eu achei na posição 6. Então, se eu mandar ele procurar a partir do 6, ele vai dizer que achou na posição 6. Vai ficar nesse loop infinito. Então, eu tenho que dizer para ele que é nela mais 1. Ok? Então, é IPOS mais 1. Então, a partir do 7. Né? Aqui,
A partir do 7 ele vai procurar e vai encontrar. Opa, achei aqui, ó. Certo? Então aqui é 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 ou 15, sei lá. Ok? Muito bem. Então aqui eu estou dizendo, a partir do 7 ele vai procurar, vai encontrar na posição 7 mais 7, 14, 15. Então vai ser na 15 mesmo. Certo? Muito bem. E aqui vai ser a mesma coisa, tá? E para finalizar, é só eu copiar isso aqui e colocar o terceiro ponto. O terceiro ponto, se houver, né? Ok? Perfeito? Muito bem. Então, já teoricamente localizei os 3 pontos. Ok? Teoricamente, tá? Então, aqui eu já posso dizer que extrai tag, que é a minha expressão final, né? Então, eu posso dizer aqui que extrai tag é igual a se. Agora aqui eu vou fazer o jump of the cat, certo? Pulo do gato. IPNT for menor ou igual a 2, ok? Se for menor ou igual a 2 é porque a pessoa, lá na hora de selecionar o tag, ele só veio até aqui, ó. Ele não selecionou lá essa parte aqui. Ele veio aqui, ok? Ele veio aqui e fez isso, ó. E clicou OK. Então ele não veio com o registro, certo? Ok. Então é isso que ocorreu. Então eu tenho que fazer aqui a minha verificação, que a pessoa não escreveu, não é, o terceiro. Então se ele for menor ou igual a 2, então vai ser o mesmo s-tag full, ok? Ou seja, ele veio para cá sem ter necessidade de extrair nada, ok? Se não, vai ser mid, aí mais uma função, ok? O que é esse mid aqui? O que é que essa função faz? Vamos entender, ok? A função mid é usada no seguinte contexto: função mid. Então, ó, a função mid ela retorna uma variante string que contém um número especificado de caractere de uma sequência de caractere. Por exemplo, então aqui exemplo. Então aqui, ó, ele tem my string é igual a A, B, C, D, F, G, onde A, B, C são para, bom, my string igual a mid, ok? My new string igual a mid de my string a partir do terceiro caractere ele quer 4, então ela retorna isso aqui, ó, C, D, E, F, ok? Então a partir do terceiro ele vai querer 4, ok? A partir do 3 ele quer 4, perfeito? Entendido aí? Então vamos lá. Então aqui eu vou querer o mid de qual string? De quem? De s-tag full, ok? A partir de onde? A partir do 1, ok? Quantos, né? E len, ok? O tamanho, ok? Então vamos lá. Feito isso, feita essa função aqui do extrai tag, agora eu vou voltar aqui, não é? Eu vou voltar aqui e vou modificar alguma coisa aqui, tá? Ok? Então vou modificar aqui uns parâmetros, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar aqui valor tag, bom, anim valor tag. Então o que eu vou fazer é o seguinte: antes de mexer, logo depois que eu definir a cor, quando eu entrar nos animações, ok? Deixa eu tirar isso aqui, colocar aqui. Eu vou criar aqui uma variável do tipo string, ok?
Então eu vou aqui, ó, dim s tag parcial, ok? Eu vou chamar de tag parcial do tipo string, ok? Então essa variável ela vai receber o valor que vai estar na minha ele vai receber o valor extraído, tá? Então eu vou botar aqui stag park é igual a extrai tag de quem? De quem? Do isso aqui, ó. Ok? Então vai ser isso aqui. Perfeito? Ok? Então ele vai extrair e ficar só uma parte, tá? Então agora eu não preciso mais colocar isso aqui. Eu boto simplesmente, ó, no data source eu vou colocar o seguinte: stag park mais ou e, né, concatenado com .fcv, ok? Ok? E aqui no anima o eng, isso aqui é para estar aqui em cima. Pronto, tá aqui. Isso é para ficar em cima, não é para ficar tão lá embaixo não. E aqui vai ser a mesma coisa, ok? No anima aqui, ó. No anima aqui, ele vai ser ponto a gudesk, ok? Que é esse que eu quero. Entendido aí? Vamos ver se deu certo. Vamos. Se deu certo, a gente finalizou aqui, tá? Então, vou salvar. E vou fazer agora a minha modificação. Bom, a gente sabe, antes de fazer alguma coisa, a gente sabe que os dois, né, estão .fcv e .fcv. Para que funcione, isso aqui vai ter que estar .aung, né, e .fcv aqui, .aung, ok? Então vamos ver aqui. Vou modificar esse nome aqui, 097, ok? Eu posso selecionar isso aqui, vou mudar para o 097. Eu vou colocar primeiro com o FCV, tá? Depois eu volto e tiro para a gente ver se aquele pulo do gato deu certo. Aqui eu vou querer que seja vermelho, ok? E aqui eu vou dizer que é vazão de água potável, ok? Pronto, vou mandar confirmar. Só falta uma coisa aqui, tá? No comando confirmar. Tenho que fechar. Só falta fazer uma coisa aqui, ó. Só falta fazer aqui no final o unload me, ok? Porque aí ele fecha o formulário, certo? Então vamos. Bom, de qualquer forma, ele já fez o que eu queria, agora eu só tenho que verificar, certo? gudesk, deu certo, né? E aqui, ó, FCV, ok? Perfeito? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou, de novo, vou abrir aqui, agora ele já vai fechar quando eu confirmar, tá? Eu vou selecionar aqui, de novo, o 96, só que eu não vou botar o final, certo? Vai ficar assim. Vê que ele está bonitinho aqui, ó, sem o final. Eu não precisaria nem de verificar aquilo, certo? Vou mandar aqui a cor para azul. Aqui eu vou botar de novo 96, certo? E confirmar. Vazão de água potável pura. Só para mudar alguma coisa. Confirmar. Ok.
Então, se eu vier aqui, text tag, o que tem no caption dela? Tá lá FT096, certo? Aqui, vazão de água potável pura. Vamos ver isso aqui. O que eu tenho aqui? AEGU10, que é FT96. Você vê que ele completou, tá vendo? E aqui FCV. Agora, vamos ver aqui. Tem mais alguma coisa? Bom, aqui já está tudo certinho, né? Agora deixa eu explicar antes de finalizar. Acredito que o vídeo ainda cabe alguns minutos, ok? Eu vou fechar com... Está em 45 minutos e vou continuar aqui falando um pouco mais. O que é que a gente poderia melhorar aqui, tá? Já está finalizado aqui, já não tem mais, não tem muito o que fazer mais não, perfeito? O que é que a gente poderia melhorar aqui? Por exemplo, eu não precisaria fazer isso aqui, ó, tag instrumento, certo? Nesse tag aqui que eu estou usando, nesse formato aqui que eu estou usando. Pelo seguinte, eu poderia obter isso aqui, ó, certo? Do tag name, ok? Como o meu padrão aqui, ele não tem nada na frente, né? É somente o tag, simplesmente, eu poderia obter isso aqui, tá? A descrição que eu coloco aqui dentro, eu poderia pegar daqui, ó, certo? Perfeito? Ok? Então era assim, era uma forma de obter tudo diretamente do database, certo? Outra coisa, eu poderia também colocar aqui botão de texto, botão de cor, né, para selecionar a cor dessa borda aqui, dessa taja, e a cor dessa borda aqui, ó, certo? A cor desse objeto aqui, cinza mais escuro. Eu poderia fazer isso, certo? Eu poderia colocar aqui outras informações, poderia colocar aqui um monte de outras coisas, tá? Eu poderia colocar aqui um monte de outras coisas aqui, perfeito? Então você vê aqui, ó, que ele obteve aqui o metro cúbico hora. Aqui não, como eu não tenho nada interligado aqui, o objetivo do tutorial é somente mostrar como fazer isso aqui. Então teria como melhorar aqui vários outros aspectos, perfeito? Bom, agora que já está finalizado, né, agora eu posso pegar o meu objeto, ok? E posso jogar, colocá-lo dentro da minha biblioteca. Então eu vou pegar aqui o meu Dynamo 7, aquele que a gente criou, não é? A gente chamou ele de quê? De Dynamos. Foi alguma coisa desse? Não, foi tutoriais, né? Foi esse aqui. A gente chamou ele de tutoriais, ok? Então agora eu já posso pegar esse meu objeto aqui. Eu tenho um aqui que está como AIT1, certo? E esse aqui está como AIT1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui, só para não conflitar os nomes, ok? AIT11 e 12. Aqui é o 11 e aqui é 12. Então eu vou chamar aqui de tag traço xxx, não tem problema nenhum. Ok, confirma, só para não ficar com esse FT96 aqui. E agora, ok, agora eu posso pegar e jogar aqui dentro, certo? A mesma coisa, simplesmente criar. Agora só para confirmar eu vou fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui, eu vou fechar. E agora eu vou no editor do Visual Basic aqui, ó, perfeito? Edit Script, e vou ver se ele copiou tudo que eu queria, tá? Então ele está aqui, copiou, tá vendo? Copiou o trecho, o trecho do edit, ok? Do evento edit. Ele também copiou o formulário. Se ele copiou o formulário, então está tudo aqui dentro, certo? Então, por exemplo, se eu mandar executar isso aqui, ele tem que abrir o meu editor, perfeito, ok? Então está tudo certinho. Perfeito? Você vê que eu escrevi o código todinho fora, né, na tela. Depois foi somente arrastar e soltar aqui dentro no meu Dynamo 7. Ok? Posso salvar e agora eu fecho e finalizou tudo. Perfeito? Se você gostou, clica no joinha, compartilha nas redes sociais, né, divulga para os seus amigos e se inscreve no canal.
ok? E em breve eu vou passar mais alguns vídeos aí com coisas mais legais também, perfeito? Então até a próxima. Deixa eu te mostrar aqui uma biblioteca que eu já iniciei a fazer há algum tempo. Vou terminar, é claro, mas por enquanto eu dei uma parada nela, certo? Deixa eu mostrar aqui no meu área de trabalho, ok? Eu tenho esse arquivo aqui e tenho essa biblioteca aqui, ó. Tem alguns objetos que eu coloquei aqui, tá? Então, por exemplo, essa válvula aqui manual, certo? Observa o que é que eu fui capaz de fazer aqui. É uma válvula de duplo status, ou seja, ela tem o ZSL e o ZSH. Então eu coloco aqui uma tag para ela, uma descrição, o tag dela de aberta, a tag de fechada, a seleção de cor, quando ela está aberta, quando ela está fechada e quando ela está em meio curso, ou seja, não está nem aberto nem fechado, ok? Perfeito. Bom, essa outra aqui, ainda tem outro detalhe aqui, não é essa, certo? Agora observem essa aqui. Essa aqui ela tem, além da tag, a descrição, aberta, fechada e a cor do atuador, ou seja, se tem um motor, ele diz se está ligado ou desligado. Se tem uma solenoide, ele diz se está ligado ou desligado. Então aqui nas cores eu tenho a cor dela aberta, a cor dela fechada e a cor dela em curso. E no atuador eu tenho a cor dele alimentado e ele atuador sem alimentação. Além do mais, eu tenho aqui, ó, uma janela de status, né? E tag group de status, ou seja, essa tela aqui, eu estou prevendo que esse objeto, quando eu clicar nele, né, ele vai abrir uma janela de interface, certo? Ok? Veja essa outra aqui. Essa aqui, ela é mais interessante ainda, certo? Observa isso aqui. Eu digo que ela é vertical para a esquerda. Se eu confirmar, olha o que vai acontecer. Perfeito? Agora vê de novo. Eu quero ela vertical para a direita. Ok? Eu quero ela vertical, horizontal. Por que eu não botei ela de cabeça para baixo? Não existe fazer um desenho e eu botar uma válvula de cabeça para baixo, pelo menos na minha concepção. Ok? Essa aqui é a mesma coisa, certo? Horizontal, vertical para a esquerda, vertical para a direita. Perfeito? Então o que é que eu tenho aqui, né? O que é que eu tenho aqui? Se você observar esse objeto aqui, ó, ele tem um monte de coisa. Ele na verdade tem 3 válvulas, certo? Deixa eu olhar aqui, deixa eu mostrar aqui propriedade. Então eu mexi aqui na propriedade dela de visible, certo? Só tem uma visível aqui. Então aqui eu tenho visible, tá true. Essa aqui, o visible dela tá false, ó, apareceu, tá vendo? Aqui é uma terceira válvula, aqui de novo, ok? Então você vê que eu mexi em algumas propriedades aqui, certo? E ela altera as outras, ok? Eu tiro o visible de uma e coloco na outra, ok? Então, coisa simples. São ideias que a gente vai tendo e vai fazendo, ok? Esse motor aqui tem alguma coisa? Tem. Tag, bomba de duplo status, ligada, desligada e em falha, orientação da bomba esquerda, direita, aqui ó, à esquerda, certo? Ela está à direita, eu vou mandar à esquerda agora, confirma, ó lá, certo? Então a gente tem essa possibilidade de fazer um monte de coisa. Então aqui ó, janela de controle status, eu ainda digo qual é a janela que eu quero abrir. Se eu tiver uma faceplate aqui, por exemplo, FP de motor, ok? Aí eu digo aqui e digo inclusive um tag group. Se eu mandar confirmar, ele teoricamente ele vai abrir essa tela aqui, ó, FP motor. Ele vai abrir essa janela aqui para que eu dê comando nela, certo?